A irmã já orou, pedindo ao nosso Deus que nos ajude e nos ilumine, não é, nesta noite, a nós podermos aprender a palavra dele, porque é um aprendizado para mim também, não é? Não só no preparo do estudo, mas também em transmitir eu aprendo mais ainda, como para as irmãs, e que o Senhor Deus possa estar realmente nos instruindo nesta noite. As irmãs, talvez algumas aqui já ouviram falar em disformia corporal, não é? Eu sei que talvez não seja uma palavra desconhecida para algumas, não é? Mas essa palavra, ela significa, não é? Esse termo, ele significa, é uma disfunção difórmica corporal, que é um transtorno mental, que faz que a pessoa ela distorça a própria imagem corporal. Ou seja, ela tem uma falsa percepção vinda da sua imagem. Elas se veem ou magras ou gordas, quando elas não são. Não é? Isso se chama disformia corporal. É o termo, não é? Até então eu não sabia, eu nem conhecia esse termo, né? Eu conhecia os termos que são ligados a ele, que traz alguns transtornos por conta dessa disfunção, não é? Mas eu tive que estudar e aprendi, o que foi bom, né? Então, essa disformia corporal, ela leva algumas pessoas, talvez, se vocês possam, a maioria talvez conheça, a ter a prática da anorexia, não é? Que é um distúrbio alimentar, que causa uma perda grande, até anormal, de peso. É ocasionado por dietas de pessoas que elas se acham, não é, que estão com sobrepeso e elas começam, não é, a não querer se alimentar, é um distúrbio alimentar. E algumas pessoas, por conta disso, elas provocam até vômito, não é? E que é o que chamam de bulimia, não é? A maioria de nós aqui já ouviu falar, né, de pessoas que sofrem do transtorno de anorexia e de bulimia, bulimia, né? Não é que, no caso, a bulimia, ela é o exagero aquela compulsão de comer. Mas a pessoa come, não é, com aquela, mas depois aí ela põe para fora tudinho, não é? Ela provoca o vômito, porque ela comeu em exagero, e ela induz o vômito. Nós, como povo de Deus, também podemos sofrer de um transtorno, mas sim um transtorno espiritual, não é? Eu tenho um transtorno, muitas vezes, nós vemos na história de Israel, que o povo de Israel, diversas vezes, eles tiveram quedas espirituais nas suas vidas, porque eles deixaram de ter um olhar real, ou tiveram problemas, ou um transtorno na sua visão para com Deus. Malaquias, ele relata, nós lemos aquele texto de Malaquias, e ele relata muito bem como o povo de Israel, ele estava sofrendo de um transtorno espiritual. Eles não estavam vendo a Deus da maneira adequada. Eles achavam que oferecendo aqueles sacrifícios ia ser agradável a Deus. Mas não era assim que Deus estava vendo. Nós, como igreja, como mulheres cristãs, muitas vezes, também nós temos o problema e nós somos convocados a estarmos em alerta. A Bíblia diz em Efésios 5:15, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, e sim como sábios. Nós, mulheres, eu estou falando para um grupo de mulheres, eu acho que nem o pastor está aqui, né? Mas ele está gravando, né? Nós somos assediadas constantemente a adquirir os valores, os costumes e a prática do mundo. Não é? Nós mulheres, todas as mulheres. E como mulheres cristãs,
nós devemos ter, às vezes, nós devemos ter cuidado, porque às vezes nós podemos cair e ceder a estas tentações. A secularização, ou seja, o apego às coisas deste mundo, deste século, às vezes pode nos assediar de tal maneira que nós vamos perder ou tirar de vista o nosso alvo cristão, o nosso alvo que é Deus. Aí nós vamos ter um apego que a secularização nos traz, um apego excessivo às coisas deste mundo, ao dinheiro, à fama, ao trabalho, às ideologias, não é? Que nós estamos numa época ou num momento em que as ideologias estão ao nosso redor e querendo dominar, não é? A nossa mente e os nossos corações. Muitas vezes nós também queremos ter um apego excessivo à vaidade, não é? Ao sucesso, a relacionamento, e colocamos esses relacionamentos como prioridades nas nossas vidas, e assim vai. Ou também o erodismo, que é a busca excessiva pelo prazer como o propósito mais significativo da nossa vida, é o prazer como modo de viver. Nós, como mulheres cristãs, devemos ter cuidado, irmãs. Como cristãs, nós devemos viver nesse mundo, mas nós devemos enxergá-lo com os olhos de Deus. E para nós enxergarmos, enxergarmos com os olhos de Deus, nós precisamos ter uma visão espiritual. O texto que foi lido, não é? O povo de Israel, eles não estavam tendo essa visão espiritual de Deus. Eles estavam preocupados em oferecer sacrifícios a Deus. Mas não era o sacrifício que Deus queria. Porque Deus estava olhando para eles, Deus estava olhando para os seus corações, e eles não estavam tendo um coração e mente e comportamento adequados diante de Deus. A visão espiritual, dá para ouvir direito, não dá? Aí atrás está ok. A visão espiritual é a capacidade de discernir e entender a realidade do mundo espiritual. Os nossos olhos, eles são a porta de entrada das coisas boas e das coisas más. A gente vai entender, não é? A visão terrena e a cegueira espiritual, elas são aliadas. E elas são aliadas entre si e contrários à verdade da visão espiritual. A Bíblia diz, não é? São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Lucas 11, 34. Eu vou ler os versículos, irmãs, aqui, não é? E as irmãs podem ir acompanhando, se as irmãs podem abrir, não é? Mas Lucas 11, 34 diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Não é? Os nossos olhos, eles são a lâmpada, eles são a porta de entrada. Não é? Porque nós primeiro vemos, não tem aquele, as irmãs sabem, a gente come primeiro com o quê? Com os olhos, não é verdade? A gente sempre come, quando a gente chega numa mesa assim, ai, que mesa linda, que delícia, não é? Então a gente come primeiro, a gente não sentiu, né, o paladar da comida, mas só os nossos olhos já nos deixam o quê? Salivando, não é verdade? E a gente come primeiro com os olhos. Isso aí é fato. Então, é o que Lucas diz, não é? E o que é visão? No sentido da vista, não é? É a ação ou o efeito de ver. É a capacidade que nós temos da compreensão, não é? E a percepção visual que nós temos. Nós temos a percepção visual. Eu posso ver aqui
o rosto de vocês, as irmãs de Queimada, não é? Estavam aqui na frente, e eu podia ver o rosto daquelas irmãs lindas, não é? E tinha uma senhorinha que ela estava com um sorriso tão lindo no rosto, não é? Ela estava cantando com alegria, com entusiasmo, me chamou a atenção, não é? Então, eu pude ter a percepção, a gente tem a percepção, eu estou tendo, como vocês estão tendo aqui, uma percepção minha, que estou aqui na frente de todos vocês, não é? E que me deixam tremer aqui sozinha, né? Vocês estão aí bem confortáveis, sentada. É muito bom estar aí no lugar de vocês, não é? Mas eu estou com uma crise de rinite, um processo alérgico há um mês. E não fico. Quando eu penso que estou melhorando, aí eu recaio. Já é a terceira que eu tenho. E justamente quarta-feira para cá eu tive uma recaída. Aí eu digo, misericórdia, eu não posso perder minha voz. Eu não posso, porque eu tinha assumido o compromisso com as irmãs. Se tivesse sido antes, eu não tinha desculpa, porque eu tinha mais tempo para me ficar boa, não é? Então, a visão, não é? O que é a visão, não é? No sentido da vista, é a percepção que nós temos visual das coisas. É tudo que está presente no mundo exterior, concebido a partir da utilização, não é? É aquilo que a gente tem a percepção e a gente consegue a partir daquilo que a gente consegue compreender usando os nossos olhos e o próprio cérebro, porque a gente consegue enxergar as coisas, mas essa mensagem vai para o nosso cérebro, não é verdade? Esse é o ponto de vista que nós temos da visão terrena. Uma pessoa que não tem a sua visão, como nós temos e não pode ter, ele tem outro sentido que eles desenvolvem e podem ter uma percepção de outra forma, não é, da vida ou deste mundo. E o que significa ter visão espiritual? A gente viu o que é no sentido a visão no sentido de vista, daquilo que a gente pode enxergar. Ter visão espiritual significa ver além do que os olhos humanos conseguem enxergar. É ver do ponto de vista de Deus e não as circunstâncias que nos envolvem. Essa clareza diante de todas as situações da vida pode ser aperfeiçoada através do conhecimento da palavra de Deus e da caminhada na fé e na comunhão com o Espírito Santo. No Salmo 119 e 18 diz: abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Não é? A nossa caminhada nesta vida com Cristo e o nosso aprendizado e o conhecimento da palavra de Deus, ela pode aumentar essa percepção espiritual, a nossa visão, ampliar a nossa visão espiritual. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 17, Paulo, ele faz uma oração, não é? Suplicando pela igreja em Éfeso, ele diz: peço que Deus, Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçais no conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do vosso coração, de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que creem segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo, ele pede a Deus, ele faz uma oração pelos Éfesos, que Deus ilumine os olhos do coração e que os faça crescer.
Esta é uma vontade de Deus, irmãs. Não só para aquele tempo, essa deve ser uma oração que nós devemos fazer como crente, como mulheres cristãs. Que Deus nos faça crescer, que Ele abra os nossos olhos e a gente contemple as maravilhas da sua lei. A lei de Deus, a Bíblia diz que ela é perfeita. A lei de Deus é a sua palavra. O crescimento espiritual, não é? E ele só vai ter através da palavra de Deus. Ter uma visão exclusivamente terrena da vida é o mesmo que ser cego espiritualmente. A cegueira espiritual, ela é pior do que a cegueira física, irmãs. Ela é pior do que a cegueira física, visto que a cegueira espiritual, ela pode nos levar, ela pode levar, eu espero que aqui a nós não é? A morte eterna não vai levar o crente em Cristo Jesus. Mas a cegueira espiritual está levando inúmeras pessoas para a eternidade sem Cristo, para uma condenação eterna. Então, no Evangelho de João, no capítulo 9, é dedicado, aquele capítulo é um capítulo grande, mas ele é dedicado à história de um homem que nasceu cego. Ele tinha uma cegueira física, e ele foi curado pelo Senhor Jesus. E ele não foi só curado a sua visão de vista, não é? Mas foi também curado e foi dado a ele uma visão espiritual. E ele creu no Senhor Jesus Cristo. E olha que aquele homem que os fariseus, não é? O expulsaram do templo e disseram que ele tinha nascido todo em pecado. Quando a gente lê aquele capítulo, a gente vê até aquela repulsa daqueles fariseus que se achavam tão superiores, não é verdade? Por aquele homem, não é? E por não acreditar em Cristo. Mas que interessante, não é? Um homem que era mendigo, era cego, mendigo. E temos um capítulo grande dedicado à história dele. Não é verdade? Esse capítulo de João, capítulo 9 de Lucas, não é? Isso nos ensina que tudo gira em torno de conhecermos quem Jesus é e crermos nele. E aquele homem conheceu o Senhor Jesus Cristo. Ele creu em Jesus Cristo. Abriram-se os seus olhos, não só da cegueira física, mas também da cegueira espiritual. E ele foi salvo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse homem entrou na história, não é? Hoje nós contamos há quantos anos, mas nós hoje ouvimos falar dele durante todos esses anos, esses séculos todos, não é? Da história deste homem. Como enxergar o mundo espiritual? Será que isso é uma questão complicada? Claro que não é? Em Isaías 55, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. E ele se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Primeiro, a cegueira, ela é espiritual, ela é quebrada, como foi quebrada daquele cego, quando nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. E louvado seja Deus, porque eu creio que, se não todas, mas a maioria de nós que estamos aqui, já tivemos, não é? Os nossos olhos desvendados, já caíram dos nossos olhos essa cegueira espiritual. E hoje nós podemos contemplar a face do nosso Deus. E temos a certeza, não é? Da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas a cegueira, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos cura da cegueira espiritual e nos purifica da nossa alma. Mas também Ele quer um mandar. Ele quer que nós possamos desvendar os nossos olhos da maneira como nós devemos andar. Nós vimos, não é?
No texto foi lido o texto de Malaquias aqui, não é? Que nós encontramos orientação de como Deus quer para nossas vidas. Depois que nós conhecemos a Cristo, o que Deus quer. O povo de Israel, naquela época, eles estavam numa cegueira espiritual. Eles estavam longe de Deus. No versículo, não é, de Malaquias 6 e 8, ele diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques as justiças e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Este versículo, não é? Ele é muito lindo e a gente deve decorar esse versículo, viu, irmãs? A gente deve decorar ele e pedir sempre a Deus. Isso pode ser uma oração que nós devemos fazer, não é? Para que Deus possa colocar isso em nossos corações, aquilo que Deus pede. Vamos analisar este versículo, tá certo? Ele diz aqui, não é? Logo nas primeiras palavras, no começo, não é? Diz assim, que Deus, Ele declarou para mim, Ele declarou para você. Ou seja, Ele anunciou, Ele trouxe uma notícia boa. E uma das melhores notícias que nós temos na Bíblia, não é? Que foi a anunciação do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dele nós estamos aqui hoje reunidas, não é? É por causa dele que nós podemos hoje estarmos numa igreja, podemos louvar ao nome do nosso Senhor e termos a certeza da nossa salvação eterna em Cristo Jesus. Não é? Declarar é anunciar, e uma notícia boa. E Deus declara, Ele anuncia para nós. E a Bíblia diz que Deus, Ele fala para... Ele, em 1 Coríntios 2, Ele diz assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se hoje nós podemos gozar de uma vida com Cristo maravilhosa, e podemos dizer que a nossa vida com Cristo é maravilhosa, mesmo diante de todas as dificuldades que nós podemos passar aqui neste mundo, mas nós temos paz dentro de nós, de que uma pessoa sem Cristo, ela não tem. Quantas vezes nós vamos para um local onde está sendo sepultado alguém e nós vemos o desespero daquelas pessoas, porque elas estão sem esperança, elas não têm a certeza de salvação e da segurança em Cristo Jesus. Não é verdade? Mesmo quando a gente perde alguém, é doloroso demais. A gente chora. Mas se ela é uma pessoa que partiu com Cristo, eu vou me encontrar com ela um dia. Sinto dor, sinto saudade, mas a gente tem esperança. Não é verdade? E ele diz, olha, Deus preparou para aqueles que eu amo. Tem algo muito superior que nós não podemos, a Bíblia revela, mas nós não sabemos, não é? Deus preparou que olhos nem viram ainda. Um dia nós vamos ver a glória do Senhor. Já pensou, irmãs, que coisa maravilhosa? Ele diz assim, ele anunciou, ele declarou o quê? O que é que Deus declara para nós? O que é bom. Não é verdade? O que nós julgamos ser bom? Muitas vezes, não é? Bom, nós associamos, não é? O homem é muito zeloso com seus carros, não é? Algumas mulheres também são, mas é exceção. Não é verdade? É exceção as mulheres serem zelosas, não é verdade? Mais cuidadosas, mas tem mulheres que são. Eu tiro pela minha casa, né? Quem zela no carro é meu marido, quem tem os cuidados é. Eu acho que a maioria daqui das mulheres, eu acho que os homens são assim também, não é verdade? Então, o que seria para eles um carro bom? Não é verdade? Tem algumas qualificações, não é verdade? O que é bom é aquilo que é necessário, que cumpre as exigências de algo. E Deus, Ele tem as exigências, e as exigências de Deus, elas são
perfeitas. E Ele nos declara o que é bom. Se nós somos exigentes, imagine o nosso Deus. Ele é muito mais, Ele é perfeito. Aí diz, Ele te declarou o que é bom. E o que é que Ele, o que? Pede de ti. Isso é uma ação de implorar, é uma ação de rogar. Deus está solicitando insistentemente algo de nós. E Deus nos ama, irmã. A Bíblia diz, não é? Que Ele, porque Ele amou, que Ele deu seu Filho por nós. Ele pede que a gente tenha uma ação. E que a gente o quê? A gente pratique. Quem aqui gosta de fazer exercício? Eu acho que muitas mulheres aqui gostam, né, de fazer exercício. Umas não. Umas encontram muita dificuldade de fazer, de se exercitar, não é? Quando ele diz aqui que pratique, é isso, é um exercício, é um treino. Significa praticar, é você realizar alguma atividade de maneira regular. E ele diz que você pratique. É isso que Deus quer. Ele pede, Ele está implorando que você pratique de maneira regular. E o que é que Ele quer que aqui Ele diz? Olha, Ele declara o que é bom. Ele pede que a gente pratique, ou se exercite, faça com regularidade o quê? A justiça. Isso, a justiça, não é? Ela é aquela, é você, não é? É aquele, está correspondendo a alguém que é justo. E o justo é aquele que dá o que é devido a quem merece, é aquele que age, julga ou se comporta de maneira imparcial, que leva em consideração ou se pauta exclusivamente pela verdade. A justiça de Deus, ela está baseada na verdade. O nosso Deus é justo. A maioria das pessoas diz, Deus é bom, mas Deus é justo. E Ele vai agir com justiça neste mundo e com todas as pessoas. Ele vai agir com justiça. Em Israel, tem um episódio no livro de Juízes, logo quando o povo de Israel, antes deles terem reis, em Juízes 21 e 25 diz, olha, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Cada pessoa, ela se comportava como melhor lhe parecia. Não é? Tem uma tradução que diz que cada um fazia como achava mais reto. Uma outra tradução diz que fazia o que parecia reto aos seus olhos, não é? Como crentes em Jesus Cristo, nossa prática não deve ser o que parece melhor. Mas, como crentes em Jesus Cristo, nós devemos ter uma prática de acordo com o olhar de Deus. Nós devemos praticar, nossa prática, ela deve ser baseada na justiça, na verdade de Deus. E não naquilo que parece melhor para mim ou para você. Isso inclui muitas coisas, irmãs. No início, não é? Eu falei aqui que nós estamos muitas vezes envolvidos na secularização ou envolvidos neste mundo, não é? No apego das coisas deste mundo. Ou então no erodismo, na busca excessiva do prazer. E muitas vezes as mulheres, como mulheres, vamos falar aqui, é verdade que a gente vê, mas é tão bonito aquilo ali, não é? A maneira de que algumas pessoas se vestem, a maneira como algumas pessoas se comportam. Nós devemos ter cuidado, irmãs. Nós não devemos viver, vestir, andar como melhor nos parece.
Mas nós devemos nos moldar aos valores de Deus. A nossa prática deve ser de acordo com o valor de Deus. Em Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo, ele dá um conselho. Às vezes nós não olhamos muitas coisas que nós fazemos, irmãs, é porque nós não queremos dar ouvidos ao que Deus diz. Porque os nossos olhos não estão fitos na palavra de Deus, no alvo de Deus para a minha vida, para a sua vida como crente em Cristo Jesus. Mas, às vezes, o que os nossos olhos estão fitos no padrão, nos valores deste mundo. E não é esse o que Deus quer. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Acho que começando do versículo 11, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que não, como de nós recebeste, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus. E ele diz, e efetivamente estás fazendo. Ele estava elogiando aqueles irmãos, os irmãos, não é? Vamos dizer que aqueles irmãos era a igreja. Isso era para homens e para mulheres. Como efetivamente estás fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Este é o propósito, é isso que Deus quer. Eu não estou vendo nenhum relógio, olha, irmãs, então isso quer dizer que eu fico bem à vontade, né? Seria tão bom se alguém me deixasse um relógio aqui. Eu não sei nem que onde foi que eu peguei, qual foi a hora. Mas ele diz assim, olha, continueis progredindo cada vez mais, porque estás inteirado. Hein, irmão, quer deixar o relógio aqui comigo? Pode deixar, irmão. Senão, eu vou deixar vocês de castigo a noite todinha. Porque estás inteirado de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus Cristo. Olha, Paulo instruiu a igreja, mas ele disse, olha, não fui eu, não é da minha parte, isso é da parte do Senhor Jesus Cristo. Isso é Deus que me instruiu para ensinar a vocês. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A palavra a santificação vem da palavra santo. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos santos. Santo significa separado. Deus nos separou do mundo, deste século, não é? Para Ele. Deus nos separou do mundo para Ele. A santificação é um processo. Deus já nos declarou santos, como Ele já nos declarou justos, apesar da gente viver na prática, muitas vezes, do pecado. Não na prática, porque como Paulo, em 1 Pedro, ele fala que um crente não vive na prática do pecado. Nós podemos pecar, mas não vivemos na prática do pecado. Aí ele diz assim, me perdi. Que vos aí ele fala uma série de coisas aqui, né? Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Olhe lá, irmãs. Aqui ele está falando dos gentios, quando a Bíblia fala de gentios, está falando das pessoas que não são crentes, não é? Então, as pessoas que não são crentes, elas vivem de forma conforme os desejos da sua carne. E ele diz, nós não devemos viver assim. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão. Muitas palavras, às vezes a gente não entende. Nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Como é que eu vou ofender Edgar? Eu vou xingar meu irmão, não é? Defraudar meu irmão.
Defraude. Defraudar é você despertar um desejo que você não pode satisfazer. Como mulheres, como é que nós podemos despertar um desejo que não podemos satisfazer? Nós estamos defraudando alguém, porque aqui ele está se referindo ao nosso comportamento. Como é que eu, como mulher, posso despertar o desejo de alguém ou de um homem e não satisfazer? Eu posso defraudar meu marido, na verdade eu nem estou defraudando, né? Porque eu posso despertar um desejo nele e posso satisfazê-lo. Mas muitas vezes, como nós, como mulheres, nos portamos de maneira inadequada na nossa maneira de vestir, de nos comportar. Nós, como mulheres, temos uma responsabilidade grande, irmãs. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Nós somos filhos de um Deus santo, e Ele quer que a gente ande em santidade, Ele disse, em toda maneira de viver. Olha aqui, ó. Como deveis viver e agradar a Deus. A nossa maneira de vestir, ela diz muito do que nós somos. Ela diz muito do que nós somos, a nossa maneira de vestir. Quando você olha para uma mulher lá fora, e você vê ela com uma roupa, você olha e você diz, poxa, essa mulher está arrochada, né? Ou está mostrando tudo, não é? Quantos homens você vê que fica, não é? Até os homens crentes. Mas ela está se mostrando. É difícil para um homem, não é? É difícil, irmãs. E às vezes nós estamos pecando nesta forma de viver, nesta prática, e fazendo com que aqueles homens pequem também. Não é? Pecamos nós e fazemos outros pecarem. Olhe, nesta matéria ninguém ofende, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita a homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Irmãs, graças a Deus, não sou eu que estou dizendo isso aqui não, viu? Talvez eu só me esmiucei um pouquinho, né? Mas é Deus que está dizendo, olha, quem rejeita estas coisas, não está rejeitando a homens, e sim a Deus. Mas também, se as irmãs rejeitarem a minha palavra, não é? O meu conselho aqui, baseado na palavra de Deus, não vai ter problema comigo, não. Você vai ter problemas com o Senhor, porque a palavra de Deus é que está dizendo isso. Em 1 Coríntios diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo, o meu corpo, ele é o santuário do Espírito Santo de Deus, que está em vós? Como crentes, irmãs, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Deus, Cristo, habita em você. O santuário não é essa parede, não. Aqui é um local onde a gente se reúne para adorar o Senhor. O templo do Espírito Santo de Deus é o meu corpo, é o seu corpo. Não é, como ele diz aqui, está em vós o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, olhe. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Mas, olhe, ele diz, olhe, ele te declarou o que é bom, não é? Ele anunciou as coisas boas, agradáveis, excelentes. Ele pede, ele implora de nós que nós pratiquemos, nos exercitemos, nos treinemos constantemente naquilo que é verdadeiro, que é justo, que é puro, Mas ele diz mais, e que ames a misericórdia. Olhe lá,
Amar é você demonstrar, não é? Estima, apreço. A quem nós devemos demonstrar mais apreço? Qual é o primeiro mandamento? Não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E o segundo é amar ao próximo. Como a ti mesmo, não é? Como a ti mesmo. Deus quer que nós o amemos. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou querer me submeter à sua vontade e aos seus padrões. Mas ele diz, ame a misericórdia. Tem várias traduções desta palavra na Bíblia. Eu encontrei 3, não é? Quando eu estava pesquisando. Misericórdia, beneficência e fidelidade. As outras são a mesma coisa, né? Nesse mesmo versículo. Mas essa palavra, em algumas traduções, elas diferem. Misericórdia é aquele sentimento de pesar ou de caridade pela infelicidade de outra pessoa. É piedade, não é? Compaixão. Beneficência é a ação de fazer o bem. É o comportamento da pessoa que busca ajudar, fazer o bem ao seu próximo. É um ato de bondade. E fidelidade. Eu não sei se alguém tiver com o texto aí aberto, talvez um de vocês aqui tenha esse texto, não é? Fidelidade é aquilo que é fiel. É a ação de cumprir as obrigações ou compromissos que foram assumidos com outra pessoa. Nós temos um compromisso com os nossos cônjuges. A maioria das mulheres aqui são casadas. Nós temos algumas adolescentes, algumas jovens. Da minha igreja tem uma jovem adolescente aqui, não é? Eu estou vendo a filha da irmã ali, uma adolescente. Certamente nós devemos ter outras adolescentes e jovens. Mas quando nós nos casamos, nós assumimos um compromisso de sermos fiéis, não é? Aos nossos cônjuges. E a nossa fidelidade para com Deus? Ele merece muito mais do que os nossos cônjuges. Não é verdade? Merece muito mais. Tanto que o nosso amor por Deus está acima do amor de qualquer outro. O primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus. É o primeiro mandamento. Então, irmãs, ele disse, olha, que ames a misericórdia ou a fidelidade, não é? Nós devemos ter aquele sentimento eu preferi essa tradução aqui de fidelidade. Ames a fidelidade, não é? Mas também, se você escolher o outro, é aquele sentimento de bondade, de ajudar, de ter compaixão, não é? Deus quer a nossa fidelidade. Ele diz que quer que você ame a fidelidade. E a última parte do versículo que ele diz assim, que ande. É o ato de você caminhar, de você se mover. Eu não sou professora de português, não, e as professoras de português aqui me perdoem. Mas eu procurei, né? Eu sei que tem umas aqui, misericórdia. Mas, olha, eu estou aqui, desculpe, irmãos, eu estou mascando aqui gengibre eu estou com um pedacinho de gengibre aqui na minha boca, de vez em quando ele dá um ardor, um queimou forte. Mas eu estou com ele que é para evitar de vocês dar um acesso de tosse, né? Eu tenho uma tradução que fala que andes, e a outra que fala ande. Esse andes, ele está
no subjuntivo. Esse verbo, o subjuntivo, ele exprime o desejo. Mas ande, ele é imperativo e ele exprime ordem. Deus deseja, mas também Deus ordena. Deus quer de nós obediência. Ele quer da nossa parte a nossa submissão, o nosso respeito, o nosso amor. Mas Ele também ordena para nós. Os seus mandamentos são ordens. Não é se você quiser, você faça. Não. Ele quer que a gente faça. Ele diz aqui, olha, Ele te declarou, Ele está anunciando. Mas isso aqui também é ordem de Deus. Ele quer que você, o que é bom, e Ele pede, não é? Que você pratique o que é bom, o que é justo, não é? E que você ame. E que você ande. Não é? No Salmo 119, 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Qual é a resposta? Observando segundo a tua palavra. Agora isso aqui, a gente vai mudar aqui esse jovem, se bem que vocês são jovens, não é? Nós somos jovens. Eu não sou tão jovem, mas eu posso aplicar a minha vida, não é? De que maneira poderá a mulher guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. E ele diz aqui que andes como? Humildemente. Não é? É reconhecer o humilde. Humildemente é você reconhecer suas falhas. Não ser humilde é o contrário de orgulhoso, né? Humilde é que demonstra obediência, respeito ou submissão. Deus quer o nosso respeito. Deus quer a nossa obediência. Deus quer a nossa submissão. O povo de Israel, eles não deram a adoração a Deus como Deus exigia. Não é? Eles não fizeram como Deus queria. Mas aqui Deus está declarando, Deus está dizendo: eu quero que vocês andem, não é? Diante de mim, de maneira justa. Não é? Que vocês andem, vocês me amem, vocês amem a misericórdia, que vocês andem e que vocês andem humildemente, em respeito, em obediência. Aquele povo achava que eles oferecerem um sacrifício de um boi era suficiente. Deus, em outra época, ele disse que fedia o sacrifício que o povo fazia. Ele não queria aquilo ali. Em Lucas 6, 43 e 45 diz assim: não há árvore boa que dê má fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiro, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal tira e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não é? A boca fala do que está cheio o coração. No Salmo 119, mais um Salmo 119, que é rico, não é? Ele fala todo da palavra de Deus. Salmo 119, 37, e ele diz assim: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Vivifica-me, faz-me viver no teu caminho. Podemos dizer, faze-nos andar, viver, o nosso viver. Nós estamos vivendo nesta vida, não é? Faz-nos andar nos teus caminhos. E é isso que Deus quer, não é? Que a gente esteja o nosso coração cheio, não é? Irmãs, olhem,
olhar para Deus, quando a gente olha para Deus, nós recebemos a ajuda divina. Ele diz: olhai para mim e sedes iluminados, e os vossos rostos não ficarão decepcionados. Nós podemos, não é, alcançar essa visão espiritual quando nós olhamos para Deus. Nós podemos olhar para Deus através das Escrituras. A palavra de Deus, como ele diz assim, nós devemos contemplar as maravilhas de Deus, nós devemos ter a palavra de Deus como nosso guia, como nosso padrão. Quando a gente compra uma coisa, seja lá o que for, um computador, qualquer objeto que a gente tem receio de manusear, a gente vai para o manual dele, não é? Para a gente ver como é que funciona, não é? Porque aquele manual vai explicar direitinho para você não causar nenhum dano àquele produto. E a gente tem tanto cuidado, não é verdade? Quando a gente compra um objeto que é valioso. Não, vamos ver como funciona para não dar problema. Mas e a nossa vida? Às vezes a gente não procura olhar para o manual divino, olhar para aquele manual que Deus determina, para nós praticarmos aquilo que Deus pede de nós. Nós temos um manual que nos ensina como nós devemos andar, como nós devemos viver, o caminhar neste mundo. E nós não buscamos aprender com este manual. A gente muitas vezes, eu não gosto disso. Não, isso daí não dá para mim, não. Nós não devemos andar como melhor nos parece. Não deve ser assim. Um crente em Jesus Cristo, ele deve andar olhando, tendo um olhar espiritual de acordo com o padrão de Deus, que Deus pede. O que Deus pede de mim? Não é? Está aqui, ó. O que o Senhor pede de ti? Não foi isso que o profeta falou para o povo? Nós devemos olhar para as Escrituras. Nós temos que orar e pedir de Deus ajuda. Ajuda-me, Senhor. Socorre-me, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vivifica-me, para que eu ande de acordo com os teus princípios, com a tua vontade. Nós temos que refletir na palavra de Deus. Fazendo assim, nós teremos condições de ir obedecendo tudo que agrada ao nosso Deus. Nós devemos manter puro o nosso coração. Essa limpeza, essa pureza, ela só é feita através da palavra de Deus. Ela não é feita quando a gente se dedica às coisas deste mundo. Não é feita, se a gente for olhar, aí eu digo, não é, eu não tenho tempo, eu acordo, já vou começar os afazeres. Irmãs, todas nós somos bem ocupadas da nossa vida. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que são donas de casa, são mães, são trabalhadoras, não é? Trabalha ainda fora, tem uma vida cheia, ela tem uma jornada dupla, porque ela chega em casa, ela não tem uma secretária. Ela tem que deixar a comida pronta, preparada durante a noite, para no outro dia até levar a marmitinha, não é? Para o trabalho, algumas, não é verdade? É difícil, é uma jornada difícil. Mas a gente arranja tempo para fazer tudo o que quer. Eu tenho certeza que nenhuma de nós aqui, eu estou falando por mim, deixa de olhar o celular e às vezes quando você vê, você gastou meia hora vendo coisas inúteis. E se você for examinar, são coisas inúteis. Não é verdade? Você estava ali olhando uma postagem que uma pessoa fez. Ai, que bonitinho! Olha, mas não é assim mesmo. E você não tem meia hora para ler a Bíblia e orar, o que é pouco. Não é? Se a gente for comparar, se a gente fosse dar o dízimo para Deus, não é do nosso tempo, não é? 24 horas. Seria quanto do dízimo? Pois é, irmãs. A gente vai gastar aqui hoje à noite, não é? No máximo 2 horas, né? Eu espero que eu estou já terminando, irmãs, calma.
Estou já chegando aqui na conclusão. Então, irmãs, nós temos tempo sim, irmãs, para ler a palavra de Deus, para orar, interceder pelos nossos irmãos. Não era orar só por si, não olhe só para si, ore pelos outros. Faça um caderninho, anota, olha, fulano pediu oração por isso, eu vou orar. Você pode fazer uma lista, você pode colocar, orar, escolher o que você vai orar por cada dia da semana. Não é? Você pode orar um dia da semana pela sua família. Mas sempre a gente está lembrando da família da gente constantemente, né? Mas você pode orar um dia da semana pela sua igreja, lembrando os irmãos, anote, tudinho. Eu gosto de fazer isso no grupo da igreja, né? Está o nome de tudinho lá, né? De por família, ou está o nome de tudinho. Aí eu vou lá falando, orando diante de Deus por cada irmão. Aquele dia da semana é para isso. Outro dia da semana, eu tenho um caderno que eu alisto muitos pedidos. Aquele caderninho de oração. E assim você vai. Não é? Cada dia da semana. Se foi pouco, repete. Repete. Ore, interceda. Ore por você. Peça a Deus que Deus lhe vivifique. Que você não contemple a vaidade e que Ele lhe vivifique no caminho dEle. Não é? Bem-aventurado os puros de coração, pois eles verão a Deus. A gente pode manter o coração puro, orando ao Senhor. Um coração limpo e quebrantado é tratável por Deus. Ele amplia a nossa visão, à medida que transforma nosso interior. Fique junto de Jesus, ouvindo a sua palavra, mesmo em dificuldades. Veja as aflições que Jó passou. E ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós podemos ver a Deus, quanto mais próximo. Às vezes a gente diz assim, mas aquele casal, como eles dois se parecem, né? Porque a proximidade faz a gente ficar parecido com o outro, não é? Vocês já notaram isso? O casal às vezes se parece mesmo. Você quer se parecer com Cristo? Fique próxima dele. Quanto mais próxima de Cristo você fica, mais você vai ficar parecida com Jesus. E a proximidade com Jesus é você tendo comunhão com Ele através da oração, através da palavra de Deus, conhecendo a Ele. Os discípulos de Jesus Cristo, eles caminharam ao lado de Jesus Cristo e não reconheceram a Ele. Depois que Ele ressuscitou, não foi? E depois eles disseram, então abriu os olhos e eles reconheceram Jesus. Jesus falando a palavra na ressurreição, eles caminhando, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Lucas 24, 31 e 32. Nosso coração deve arder quando nós ouvimos a palavra de Deus. Arder de alegria, arder por a gente estar próximo, para a gente conhecer a Deus. Toda visão espiritual não se compara à visão perfeita que teremos do céu, não é? Aqui da terra, a gente não pode. Como diz, nem olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Eu li esse versículo lá atrás. Nada se compara à visão espiritual. Busque diariamente enxergar a realidade celestial preparada, não é? Para aqueles que amam o Senhor. A mulher cristã neste mundo moderno tem enormes desafios de buscar equilíbrio para não ferir os princípios estabelecidos na palavra de Deus em busca de seus sonhos e realizações. Irmãs, nós podemos sim sonhar, realizar, nós podemos fazer muitas coisas como mulheres, não é? Não vamos tornar todas as coisas, as coisas podem ser pecados dependendo, não é? De como nós damos valor a ela. Um celular é pecado? Não, é uma bênção.
Eu falo com minha filha, com minha neta lá no Ceará, sempre vejo, mata um pouco da saudade. Porque é tão barato, né? Não pago nada para falar com elas, porque tem internet em casa, eu só tenho que pagar a carga da operadora, não é? Mas é barato hoje. Não o celular, que não é tão barato, né? Mas mantê-lo, não é? No passado, muitas de nós aqui sabemos como era difícil a gente falar por telefone. Nem todo mundo tinha. E era caro ligar. Não é? Eu morei no Amazonas. Eu sou daqui, da Paraíba, né? Eu sou de João Pessoa. Mas eu morei no Amazonas. Quando eu me casei com meu marido, a gente foi morar lá em Parintins. Ai, era muito longe. Eu sou do tempo de que a gente ia para um posto de telefônico, né? Lá tinha uma cabine. A telefonista vai para a cabine e tal. Ela é quem fazia a ligação. Olha, eu não sou velha. Eu sou, irmãs. Eu sou. Eu estarei fazendo 62 anos na próxima semana. Graças a Deus e para a glória de Deus, não é? O Senhor tem me concedido chegar até aqui, não é? É uma bênção. Então, ela dizia, vá para a cabine e tal. A gente entrava e falava. Era rápido. Oi, mãe, eu estou bem, que saudade. Era tão caro a ligação que a gente não podia demorar. Isso era uma vez por mês. Porque era caro, não é? Hoje eu fico 1 hora no telefone. A minha neta ligou, oi, vó, a senhora esqueceu de mim? Oh. Ela tem 6 anos, né? Vovó, venha para cá, eu estou com tanta saudade. Mas, irmãs, é maravilhoso essas coisas, não é? Eu até, nessa brincadeirinha, né? Terminei perdendo aqui o foco, né? Mas vamos lá. Precisamos compreender como mulheres, não é, neste mundo, termos equilíbrio, irmãs, na nossa vida, os nossos sonhos, não é? Nós podemos. Tem muitas coisas que nós podemos fazer. O que eu quero dizer, o celular não é um pecado, mas como nós utilizamos, pode ser um pecado. Porque você está dando, aquilo ali pode se tornar uma idolatria na sua vida. Uma vez eu peguei meu celular, eu digo, misericórdia, eu gastei 1 hora vendo coisas inúteis. Coisas inúteis. Eu fiquei, assim, escandalizada comigo. Não é? Porque, às vezes, a gente acha difícil passar 1 hora de leitura e de oração. Cada irmã aqui pode ter o seu tempo melhor. Talvez, para algumas, acordar cedo, ler sua Bíblia e orar seja o melhor tempo. Outras não, depois que termina o almoço, depois do almoço, lava a louça, ela senta e gasta um tempo com Deus. Não, à noite. Se você não dorme, né? Porque se eu for fazer de noite meu devocional, eu vou dormir. Eu vou cair em cima da minha Bíblia e não vou ler e nem vou orar. Para mim, o melhor horário é de manhã cedo. Não é? Para mim, é de manhã cedo. E quando eu falo de manhã cedo, é cedo, viu? 5 da manhã, 5h30, é a hora que eu acordo. Não é? E é maravilhoso. Mas, irmãs, tenha o seu tempo. Tenha o seu tempo para você aprender do Senhor. É desafiador? É. Nós podemos muitas coisas, mas dê prioridade a Deus. Crescer profissionalmente, estudar, desfrutar daquilo que Deus pode lhe dar, não é? Para você fazer crescer sua família, dê o tempo certo para cada coisa. Para Deus, para a sua família, para o seu trabalho. Não é? A gente estava falando, alguma coisa, eu não sei, uma pessoa, eu estava falando com a cabeleireira, né? E ela dizendo que o marido dela estava reclamando. Você passa o dia fora no salão e você já vai sair de novo. Que tempo precioso esse, irmãs. Maravilhoso. Mas nós não podemos tirar o tempo da nossa casa, dos nossos filhos e do nosso marido. Ele estava, com certeza, com razão, reclamando, porque ela só queria viver na igreja. Está errado. Nós devemos, sim, estar na casa do Senhor. Em primeiro lugar é Deus.
Segundo lugar, a sua família. Terceiro lugar, a casa de Deus. O tempo com Deus é aquele tempo que você tem a sós com Ele, de devoção, de oração. E priorizar as coisas de Deus, sim. Eu não vou para a igreja hoje porque eu passei a semana todinha trabalhando, eu vou para a praia. Aqui não tem praia, né? Tem os banhos, tem os parques, né? Mas tem outros tipos de lazer que as pessoas priorizam. Então, nós devemos ter cuidado, irmãs, com as nossas prioridades. Não se descuide do padrão apontado para a sua vida como mulher. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e dos demônios, ou provocareis o zelo do Senhor. Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios, capítulo 10, 21 e 22. Irmãs, nós devemos ter cuidado. Nós não devemos. A gente pode fazer as coisas, mas elas convêm. Não é? Elas são lícitas diante de Deus. Elas podem ser lícitas diante deste mundo. Mas o que é que tem? Não é assim, né? Que as pessoas dizem. O que é que tem? A gente não pode se amoldar às paixões deste mundo. Olha o secularismo, não é? O mundo, esse mundo. Cristo disse que nós devemos tomar a forma dele. Ele quer nos transformar e quer nos fazer semelhantes a Cristo. Mas Satanás quer que a gente tome a forma do mundo. Isso é uma escolha, irmã. E essa escolha quem faz é você, sou eu. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 e 2, fala bem claro disso, não é? Não vos conformeis, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Deus não quer aquele sacrifício que o povo de Israel estava querendo oferecer de bois. Mas ele queria um sacrifício vivo. Deus quer um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, não é? Deus quer um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, renovar a nossa mente. A renovação é através da palavra de Deus, a palavra de Deus. Cabe a nós buscarmos este equilíbrio e separarmos o que Deus espera de nós e não o que a sociedade espera de nós. Precisamos compreender, não é? Que Deus não quer colocar sobre nós um peso, um jugo pesado. Pelo contrário, Ele nos dá instruções na sua palavra para vivermos debaixo da sua bênção e termos a liberdade. Nós temos a liberdade em Cristo. Quem é escravo é aquela pessoa que vive, que não tem o Cristo como Senhor. Ela é escrava de Cristo. Cristo nos libertou. Ele nos libertou do império das trevas e do pecado e do mal. Portanto, aí ele diz assim, olha, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus para fazer os ajustes necessários e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Em 1 Coríntios diz, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, mulher cristã, busque sempre o equilíbrio e desfrute das bênçãos que Deus tem para você. Amém?